Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a questão 31 do Caderno Azul do Enem de 2022. Vejam aqui que é a terceira questão consecutiva, né, de literatura, a questão 29, a questão 30 e agora a questão 31. Bom, e vamos partir então direto para o texto. Antes da gente ler o texto, eu disse no comecinho sobre a referência, né, sobre a importância da referência. A referência vai nos ajudar a ativar os nossos conhecimentos literários prévios, né? E aqui uma das referências, essa referência é relativamente importante, né? É o romance A Bagaceira, do José Américo de Almeida. Quem, enfim, teve aí as aulas de História da Literatura Brasileira, com certeza, com certeza, com certeza passou pelo romance de 30, pelo romance da década de 30, e com certeza viu ali o José Américo de Almeida, né? Ou seja, o José Américo de Almeida, e esse romance especificamente do José Américo, A Bagaceira, é meio que o romance fundador, né? É o primeiro romance dessa. Ele é publicado em 1928 e é o primeiro romance dessa grande leva de romances, né, da década de 30. Vamos ler aqui então o trecho e vamos destacar alguns elementos aqui. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de ascite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Enfim, o trecho é bem evidente, né? Ele tá falando da seca de 1898, do êxodo da seca de 1898, e trata de um trecho sobre retirantes, né? De um romance sobre retirantes, que, como vocês obviamente já sabem aí das aulas sobre história da literatura brasileira, é algo relativamente significativo e relativamente importante nessa tradição. Eu coloquei aqui dois exemplos, que é o mais famoso deles, o Vidas Secas, que também é sobre retirantes, e o 15, da Raquel de Queiroz, que também é sobre uma seca, não exatamente sobre retirantes, mas sobre uma seca, sobre a grande seca de 1915. São temas comuns a esse romance, a seca, o retirante. Tem o famoso quadro do Portinari também sobre os retirantes, eu não coloquei aqui, vou colocar na descrição um link para vocês poderem ver o quadro do Portinari, né? Bom, e ele fala sobre esses fantasmas estropiados, né? Ele faz uma descrição bem cruel bem crua, né? Para usar os termos lá das alternativas, sobre como que esses retirantes vão se retirando, né? Existe uma contradição nos movimentos deles, né? Ou seja, eles estão indo para frente, mas eles não querem ir. Eles são nômades forçados, né? Um nomadismo forçado. Eles não querem sair da sua terra. E eles têm essa magreira cômica, né? Eles são comicamente magros, porque eles estão numa situação de privação absoluta. Eu estou me lembrando aqui também, eu vou deixar os links disso aqui na descrição para vocês. Eu estou me lembrando aqui também, a gente tem toda uma tradição musical também sobre esse tema, né? Sobre o tema do retirante, né? Talvez a mais famosa delas seja a canção Asa Branca, que é, também vai tratar sobre esse tema do ir embora, né? Do ir embora da terra, pela pobreza, do ir embora da terra pela pobreza. Bom, esse é o texto. O texto é relativamente simples, o texto não é muito complexo. E aí vem o enunciado.
E ele fala para a gente assim: os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no. Bom, ele está afirmando duas coisas para a gente. A primeira coisa que ele está afirmando é: essa obra está inserida no romance de 30. É a informação que a gente já sabia aqui pelos nossos conhecimentos literários, né? Pelos nossos conhecimentos prévios de história da literatura. Segunda afirmação que ele faz é: essa inserção se manifesta em recursos composicionais. Ou seja, ele não está dizendo apenas que isso é um romance de 30, ele está dizendo isso é um romance de 30, e esse é um romance de 30 porque existem recursos composicionais, ou seja, recursos artísticos usados pelo escritor que são típicos do romance de 30. E a pergunta dele é: qual desses recursos se manifesta nesse trecho específico? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto que eu coloquei aqui embaixo, que é: existem duas coisas que estão em jogo aqui nessa questão. A primeira delas é os recursos composicionais do romance de 30. Quais são os recursos composicionais do romance de 30? Mas ele não está fazendo uma pergunta crua sobre quais são os recursos composicionais. A pergunta é dupla. Ele está perguntando: eu tenho os recursos composicionais, e ele pergunta: quais deles estão aqui dentro do trecho? Porque eu posso ter uma alternativa em que ele realmente me coloque um recurso composicional do romance de 30, mas esse recurso composicional não está no trecho. Isso é uma possibilidade. Ou seja, são duas coisas. O recurso composicional tem que ser do romance de 30 e ele tem que estar no trecho. Ele pode não ser do romance de 30, ou ele pode ser do romance de 30 e nem estar no trecho, ou ele pode não ser do romance de 30 e estar no trecho. São duas possibilidades. E a primeira coisa que ele fala é, lembrando aqui dessa releitura das alternativas, ele fala: o desenho cru da realidade dramática dos retirantes é um recurso composicional do romance de 30 que encontramos no trecho da questão? Sim. Ou seja, é, é, o trecho tem exatamente esse desenho cru de uma realidade dramática, ele faz descrições cruas, né? Ou seja, adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se os ventos levassem. Já é uma cena crua, ele tá descrevendo o aspecto físico de forma crua desses desses personagens, ainda com um tonzinho aqui nesse trecho, né, de ascite consecutiva à alimentação tóxica, ainda com um tonzinho que lembra o naturalismo, que a gente viu, o tom biologicista do naturalismo, que a gente viu na questão anterior. É, e ele tá falando sobre essa situação dramática do retirante, né? Então, sim, é exatamente essa. Letra B. A definição dos espaços para um efeito de generalização é um recurso composicional do romance de 30 que está lá no trecho? Não. Primeiro porque esse não é um recurso composicional do romance de 30. O romance de 30, ele não trabalha com a generalização do espaço. Muito pelo contrário, é o romance regional. Ele trabalha com a especificação do espaço. Ou seja, ele trabalha com regiões muito específicas. Então, eu tenho o romance de 30 nordestino, o romance regionalista nordestino em 30, em que ele vai trabalhar com aquela paisagem de forma específica. Eu tenho o romance de 30 mais urbano. Eu tenho o romance de 30 do sul do Brasil, com o Tempo e o Vento, por exemplo, do Érico Veríssimo. Eu tenho um romance de 30 em Minas Gerais, ou seja, eu tenho um romance de 30 em cada região do Brasil. Portanto, não se trata de indefinição do espaço. Ele não está indefinindo isso. O romance de 30 não indefine o espaço. A análise psicológica da reação dos personagens a ser, que é um recurso composicional? Não. Esse é um recurso composicional que pode aparecer. Ele pode aparecer. Principalmente no Vidas Secas, mas ainda assim ele vai aparecer de forma muito complexa. Mas ele pode, eventualmente, aparecer. Mas no trecho em questão, a gente não tem análise psicológica. Os personagens estão muito empobrecidos para que haja análise psicológica. A análise aqui é da sua condição física e não da sua psicologia. O engajamento político do narrador ante as desigualdades é um recurso composicional no trecho? Não. Não há no trecho um elemento propriamente político. O narrador não se manifesta politicamente no trecho, né?
Embora o engajamento político do narrador possa ser um recurso composicional do romance de 30. Ou seja, se você tem na sua cabeça aquele esquema de história da literatura brasileira, você vai encontrar lá isso daqui, você vai encontrar lá que os autores têm engajamento político, que o Graciliano Ramos é filiado ao Partido Comunista, que ele vai preso por causa disso, que o Jorge Amado é um comunista, que o Drummond, ou seja, os autores, realmente o engajamento político dos autores e eventualmente o engajamento político dos narradores, por exemplo, no caso do Jorge Amado, isso é algo relativamente claro, pode ser um elemento constitutivo do romance de 30, mas não aparece aqui nesse trecho. Observem como que é importante ficar atento para o enunciado, para o que exatamente o enunciado pede. Ler o enunciado com atenção é muito importante. A letra E, enfim, a letra E, mais uma vez, quase um absurdo. A contemplação lírica da paisagem, transformada em alegoria, é um recurso composicional do romance de 30 que está no trecho. Pô, contemplação lírica da paisagem? Essa contemplação da paisagem não é lírica, ela é pungente, ela é terrível, ela é cruel. E outra, não é exatamente paisagem. Então, se eu entender essas pessoas como andando na paisagem, não é exatamente paisagem. O centro da descrição ali não é a paisagem. O centro da descrição são as pessoas e não a paisagem. Barito, então, é a letra A, né? A primeira. O desenho cru da realidade, a gramática dos retirantes, é um elemento composicional do romance de 30, está presente na tradição do romance de 30, e nós vamos encontrá-lo nesse trecho. Então, é a letra A, ok? Próxima aula, próximo videozinho aqui, né? Nós vamos conversar sobre a questão 33 do Caderno Azul do Enem 2022. Espero vocês aqui. Qualquer dúvida, podem falar aqui nos comentários.